Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa tarde para todos que estão no Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui. Que a gente possa, obviamente, agora começar o nosso shiur, que mais uma vez a gente teve que passar ele para quarta-feira, mas espero que a partir da semana que vem a gente volte a fazer o shiurim na segunda-feira e agradeço muito, como sempre, a participação de todos que estão aqui nesse momento para a gente poder, obviamente, crescer, aprender e trabalhar um pouquinho mais, né, tudo que a gente precisa nesses dias tão especiais que a gente está vivendo. Então, lembrando a vocês, né, que a gente está na plataforma Lilmod Português, uma plataforma cheia de shiurim, e todos vocês estão convidados a entrar no nosso canal do YouTube ou do Facebook, é só buscar Lilmod Português. E vamos começar, porque nós temos muita coisa para falar e, como a gente sempre fala, o tempo ele é muito curto para a mensagem tão grande que a gente tem. Então, por isso que nós iremos começar. Se vocês têm alguém que vocês possam mandar também para que a pessoa possa entrar e se juntar com a gente tem muita, muita alegria de sempre estar aqui com todos. Bom, como vocês devem ter visto no cartaz, nós hoje vamos falar de um dia muito especial, o Dia de Jerusalém, famoso Yom Yerushalayim. É muito interessante porque muitas pessoas elas se perguntam que dia é esse? Que dia é esse Yom Yerushalayim? Né? Que esse dia tem talvez de tão especial? Ou de que maneira esse dia mudou a história também, uma história recente do nosso povo? E por que ele tem uma importância tão grande no final das contas? Então, eu quero lembrar para vocês algo muito interessante. O que eu quero fazer com vocês hoje além de explicar um pouco a parte histórica desse dia, que eu imagino que muitos conheçam, mas eu acho muito importante a gente também falar sobre isso. O que eu quero fazer com vocês é para a gente entender um pouco mais a essência desse lugar único, especial, sagrado, que une todo o povo judeu, que se chama Jerusalém, que se chama Jerusalém, que é um lugar que muitas pessoas, só de escutar o nome, já começam a sentir, a alma, de alguma maneira, já começa a se revelar, já começa a ter aquele sentimentozinho. Então, eu quero lembrar para vocês algo muito importante. Se a gente for falar um pouco da história de Jerusalém, a gente já vai falar da história mais antiga de Jerusalém, como veio esse nome que a gente conhece hoje em dia. A gente sabe que durante muitos anos, mais de 2000 anos, nós não tivemos a oportunidade ou o mérito, se assim a gente pode falar, de ter Jerusalém sob o nosso controle. Ou seja, haviam judeus, sempre houveram judeus morando em Jerusalém, mas não sob o controle total, não sob a administração. E isso levou a muitos problemas ao longo dos anos, seja expulsões, seja assassinatos também. Muitas pessoas que, quando queriam ir, talvez, para Jerusalém, na Cidade Velha, elas tinham que pedir permissão para poder estar lá. E, de repente, como assim a gente pode dizer, depois de 19 anos que nós tínhamos o Estado de Israel independente, como nós falamos na nossa aula de Yom Ha'atzmaut, né? Em 1948, houve a proclamação da independência do Estado de Israel. De 48 até 1967, nós tivemos a terra de Israel independente, mas não a soberania relacionada a Jerusalém e outros lugares de Israel, como, por exemplo, Yehudá e Shomron, a Judéia e Samaria, como, por exemplo, lugares na própria faixa de Gaza, que a gente está tendo todo esse problema até os dias de hoje. Não vou entrar agora em todos os detalhes. E, de repente, pessoal, lá em junho de 67, na data em hebraico 28 de Iyar, ou seja, amanhã à noite, a partir de amanhã à noite, quinta-feira, hoje aqui em Israel, a gente já entrou no dia 27 de Iyar, acontece um verdadeiro milagre. Por quê? Porque é o que a gente chama da Guerra dos 6 Dias. Agora, a gente não está falando em aula de história, e por isso eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a Guerra dos 6 Dias eu quero falar uma coisa só muito importante. Era uma guerra que ela foi lançada contra o Egito. O Egito e Israel teve uma descoberta que eles estavam tentando juntar toda a sua força para poder destruir e para poder afetar Israel. A aeronáutica, o rei Lavir, ele sobe e em 5 horas a gente destrói todo o poderio militar do Egito.
Ou seja, a gente está falando do Egito, que fica no sul de Israel. O que isso tem a ver com Jerusalém? O que isso tem a ver com esse dia tão especial? Por isso que eu digo a vocês que Jerusalém, apesar de que não estava nos planos originais da Guerra dos Seis Dias, mas ela se transformou no centro dessa guerra tão importante que recuperou, que trouxe de volta, depois de 2000 anos, pessoal, quando a gente foi expulso pelo imperador romano de Jerusalém, trouxe os judeus de volta para Jerusalém. A gente teve o domínio, a gente teve a soberania, não era mais necessário a autorização de nenhuma legião jordaniana para a gente poder entrar. E isso por si só é um verdadeiro milagre, porque é uma guerra que não tinha nada a ver. O exército de Israel não começou a guerra para se defender, para conquistar Jerusalém. Então a gente vê que houve o que a gente chama de uma siata dishmaya, uma ajuda dos céus, uma providência divina, uma ashgaha pratit aqui, relacionada a Jerusalém, a Judéia e Samária. A gente recuperou de volta lugares, por exemplo, como Hebron. Hebron, pessoal, onde está a tumba dos nossos patriarcas. E naquele momento, quando a gente pega isso de volta, a gente conquista isso, a gente agora pode fazer o quê? A gente pode agora leite yashev. A gente pode agora se assentar. E onde tem assentamentos, onde tem presença divina, e presença, obviamente, dos judeus assentando a terra, a gente com certeza traz também segurança. Por quê? Porque você obriga o Estado a te dar o exército para te defender. Você cria estrutura, você cria estradas, você cria emprego, você cria construção. E essa é a verdadeira Geulah de Am Israel, pessoal. Essa é a verdadeira redenção do povo judeu. Então, a gente falou um pouquinho desse contexto histórico, eu quero entrar agora com vocês na parte da essência. Porque a gente, graças a Deus, nós nascemos numa geração que ela é muito privilegiada. Independente se eu moro em Israel ou fora, eu chego em Israel e se eu pousei em Israel no aeroporto Ben Gurion, numa situação normal, em 40 minutos, 45 minutos eu estou em Jerusalém, em 50 minutos eu estou dentro do Muro das Lamentações do Kotel HaMaaravi, que é um lugar muito especial que mexe com todos nós. Só que não foi assim sempre. E a gente, infelizmente, por uma questão humana, a gente acaba se acostumando com uma situação e a gente acaba perdendo ou deixando de dar o verdadeiro valor que realmente em Jerusalém tem que ter na nossa vida particular como ser humano, mas também, pessoal, na nossa vida como povo. Ou seja, o fato da gente hoje ter voltado a Jerusalém parece que é algo normal, que é algo que sempre existiu. E não é verdade. Não é verdade. A gente está falando de uma história que amanhã à noite vai completar 59 anos. Que a gente pode falar, temos Jerusalém de volta, a famosa gravação que a gente escuta dos Hayalim entrando, né, nos portões da Cidade Velha, falando: eu estou entrando agora no portão dos Araiot, o portão dos leões, na Cidade Velha de Jerusalém. E quando eles chegam na parte do monte do templo, que se chama Harabait, tem a famosa expressão Harabait Beyadeinu, Harabait Beyadeinu, né, que o monte do templo está nas nossas mãos. Desculpa, me exaltei tanto que até caiu aqui. O monte do templo está nas nossas mãos, o monte do templo está nas nossas mãos. E a gente lembra da famosa foto dos paraquedistas, dos Sanhanim, eles descem no Kotel, eles tocam o shofar como sinal de libertação, algo que a gente não consegue entender, a gente se acostuma tanto com isso. A gente se acostuma tanto de ir ao Kotel, de ter o Kotel, que a gente às vezes perde a verdadeira essência. O que eu quero fazer com vocês agora, pessoal, com esse tempo que a gente tem, é tentar mostrar para vocês qual é a essência de Jerusalém. Que lugar é esse que mexe com nossos corações? Que lugar é... E o que a gente tem que fazer? Além de agradecer muito, e esse é o dia de Jerusalém, que a gente vai começar na quinta-noite até sexta-feira, além de agradecer, de louvar a Deus, de fazer Alel, e tudo que a gente pode e deve fazer, a gente tem que lembrar que Jerusalém não é um lugar como qualquer outro.
Jerusalém não pode ser visto, até mesmo para quem mora na terra de Israel, como um lugar como qualquer outro. Eu quero começar com vocês. De onde vem esse nome Jerusalém? Para entender a essência, como vocês devem saber, as palavras em hebraico, diferente do português, elas têm um significado. Cada palavra em hebraico, eu não estou falando do hebraico moderno, estou dizendo do hebraico, eles têm uma essência. Cada palavra ela tem um significado, não a palavra como a gente fala em hebraico, tam, do nada, que não tem significado com nada, que você entende o que é por si só. Não. Ela tem uma autoexplicação. Então, muitas vezes, para você tentar compreender o significado ou a origem de uma palavra, muito mais quando a gente fala de Jerusalém, a gente tem que voltar para a fonte. A gente tem que voltar para, como a gente fala em hebraico, para o Mekor, para a fonte de onde tudo começou. E se é assim, eu pergunto para vocês uma pergunta muito simples. Aonde tem o nome de Jerusalém na Torá? E a resposta, pessoal, é que o nome de Jerusalém não consta escrito na Torá da maneira que a gente conhece hoje. Não tem. Se vocês pegarem o Pentateuco, de Bereshit até Devarim, não existe esse nome. Não existe o nome Jerusalém. Podem procurar. Perguntem até para o ChatGPT, para o Gemini, o que vocês quiserem. Jerusalém, a gente só começa a ouvir esse nome lá nos Neviim, na época dos profetas. Na Torá está escrito que é o lugar que Deus escolheu, que a gente tem que levar os corbanotos, os sacrifícios, a gente tem que ir nas festas até lá. Mas não tem esse nome Jerusalém. Então, de onde veio isso tudo, pessoal? Então, eu quero trazer para vocês algo espetacular. Espetacular que os nossos sábios trazem para a gente. O primeiro lugar, a gente sabe, pela nossa tradição, até muitos livros sagrados falam sobre isso, que quando Deus resolveu criar o mundo físico, ele colocou no mundo uma pedra fundamental, o que se chama em hebraico Even Ashtia, uma pedra fundamental que dessa pedra fundamental ele começou a construção física e começou a expandir o mundo como um todo. Essa pedra fundamental, onde ela está? Ela está num lugar chamado Har Moriah, o Monte de Moriah, ok? E esse lugar, como a gente conhece até os dias de hoje, ele fica em Jerusalém, mais especificamente embaixo do que a gente chama do Domo de Ouro, onde tem aquela mesquita com a cúpula dourada, que fica exatamente no lugar onde estava o templo sagrado. Esse lugar, o mundo, ele começa daqui. Significa que se algo começa desse lugar, quer dizer que ele é o centro. Quer dizer que ele é o potencial para que aquilo possa se expandir. Imaginem vocês uma força que ela começa a se concentrar. Quanto mais concentrada ela fica, quando a força agora se dissolve, ela vai se dissolver baseada em quanta força aquilo ali adquiriu. Assim funciona espiritualmente Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde todas as forças espirituais do mundo estão concentradas e Deus, materialmente e espiritualmente, na criação do mundo, ele resolve o quê? Ele resolve dissipar. Ele resolve colocar essas forças para elas irem para todos os lados. E daqui vem, obviamente, a criação física, daqui vem também a própria criação espiritual, a alma e tudo isso que a gente conhece. Esse lugar também, pessoal, ele é um lugar muito especial porque está escrito que quando houve a primeira discussão na Torá, que acabou levando, infelizmente, no famoso assassinato, o primeiro assassinato que a gente teve na Torá, entre dois irmãos, onde Caim, ele mata quem? Ele mata Abel. E está escrito que a gente conhece a história, né, de que Abel trouxe uma oferenda para Deus, que Caim, ele ficou com inveja, tudo isso, mas, de acordo com o livro Kuzari, do Rabi Yehuda Levi, um livro muito famoso, na realidade, Caim e Hevel, Caim e Abel, eles estavam lutando pelo lugar. Caim, quando ele viu que Abel estava no lugar do Beit HaMikdash, onde futuramente seria o Beit HaMikdash, Caim pensou o quê? Que ele precisa daquele lugar. E ele esqueceu que por mais que aquele lugar ele é físico,
mas os dois poderiam ocupar aquele lugar. Não precisaria matar. Então ele achou, não. Para que eu possa me prevalecer, eu preciso tirar Abel da história. E aqui vem o primeiro assassinato. Ele mata Abel para poder ter a santidade do lugar de Jerusalém, do monte do templo, na sua vida. Que a gente sabe que é, obviamente, completamente errado. Tanto é que, depois, ele tenta trazer o Corban, a oferenda, e Deus não aceita. Por quê? Porque não tem a ver só com o lugar. Tem a ver também com o quê? Com o ser humano. O ser humano tem que estar uma pessoa correta, apropriada e adequada para conseguir, obviamente, chegar nisso tudo. Se é assim, pessoal, eu quero agora passar para as duas fontes que eu queria trabalhar com vocês. Vocês devem lembrar, na terceira paraxá da Torá, Parashat Lech Lechá, aparece uma história de que houve uma guerra entre 4 reis que existiam contra 5 reis. Esses 4 reis, eles ganham, eles raptam o sobrinho de Abraham, que se chamava Lot, sim? Vocês devem lembrar dele, obviamente. E está escrito que Abraham ele vai e ele consegue capturar Lot de volta, ele consegue trazer Lot de volta, ele acaba com esses 4 reis que haviam ganhado, e quando Abraham volta com Lot, está escrito algo interessantíssimo na Torá. Está escrito assim, o Malkitzedek Melech Shalem, ou seja, e Malkitzedek, ok? Esse nome chamado Malkitzedek, rei de Shalem, rei de um lugar chamado Shalem, a gente não sabe que lugar é esse por enquanto. Otzi lechem veyain, ele tira pão e vinho para poder fazer com Avraham Avinu uma refeição festiva de agradecimento porque ele conseguiu trazer Lot de volta. E termina o passuco falando Veu Kohen le'elion, e ele é um sacerdote para Deus. Ou seja, existia um homem que se chamava um rei, que se chamava Malkitzedek, que ele reinava num lugar chamado Shalem. Mas que lugar é esse? Imediatamente, Rashi, ele fala que esse homem era ninguém mais, ninguém menos do que Shem. Shem, ele era um dos filhos de Noah. Noah, como vocês devem lembrar, ele teve 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Shem era o mais importante de todos, e ele era esse rei. Agora, eu pergunto a vocês algo. Se ele tinha um nome, por que o nome dele, então, aparece como Malkitzedek, o rei da justiça? Malkitzedek pode ser o Melech e Tzedek é justiça. Então vem o Ibn Ezra, que é outro comentarista da Torá, e ele fala o seguinte, pessoal. Por que o nome dele é esse? Nikrachen foi chamado assim, Ba'avur Sheu Melech al Makom Tzedek, que ele é rei de um lugar, que a essência do lugar que ele é justiça. Ok? E aí ele fala, e por que o nome então é Shalem? Por que o nome tem esse nome Shalem de plenitude? Está escrito Shalema u Yerushalayim. Opa! Peraí. Então está escrito que esse lugar, que Malkitzedek, o filho de Noah, fez uma saudade de agradecimento com Avraham Avinu pelo retorno de Lot, foi um rei de Jerusalém. Ou seja, Shalem, que a tradução é completo, pleno, tem algo a ver com Jerusalém. Pensem um pouco nas palavras Shalem, Jerusalém. Mas, se é assim, por que o nome, então, de Jerusalém que a gente fala hoje não é Shalem? Então, para entender isso, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa antes, muito importante. Jerusalém é um lugar de Tzedek. Jerusalém é um lugar que o nome do rei, na época de Abraham, era Malkitzedek. O lugar é o lugar de justiça. Por quê? Porque em Jerusalém, pessoal, se fazia justiça. Jerusalém foi o lugar onde tinha o templo sagrado, onde as pessoas, quando queriam agradecer, quando queriam elevar o nome de Deus, quando queriam trazer algo porque fizeram algum erro, eles traziam um corban, uma oferenda, para poder trazer para o mundo a justiça. Existia o Sanhedrin, o tribunal rabínico, que ele julgava todos os tipos de caso. Por que existe um tribunal rabínico? Para fazer o quê? Para fazer justiça. Infelizmente, isso hoje em dia é totalmente distorcido. Um tribunal normal hoje em dia, muitas vezes, apesar de que os juízes estudam, os desembargadores estudam, mas não se faz justiça de verdade. Se faz justiça
um pouco assim, um pouco ali, tem um pouco de interesse, tem lugares que você, quanto mais você paga, mais ele vai te dar. No final das contas, Jerusalém, ele é um lugar de tzedek, é um lugar de justiça. E justiça significa, pessoal, que não tem jeitinho. Justiça significa que é para acontecer o correto. Tem que acontecer o correto. Essa é a primeira ideia de Jerusalém, ou seja, é um lugar que ele é shalem, que ele é pleno, ele é completo e ele está no mundo para trazer justiça. Agora, vamos avançar mais um pouquinho para entender um pouco da terminologia desse nome que a gente está falando. Vocês devem também lembrar que um acontecimento muito famoso foi a Kedat Yitzhak, o que a gente traduz em português como o sacrifício de Yitzhak, onde o que acontece é que Deus, ele vem até Abraham e ele fala para Abraham, olha, Abraham, agora eu quero, depois que você passou por 9 testes, eu vou botar agora a cereja em cima do bolo. Vou dar agora o último teste para você. Pega o seu filho, o filho que você ama, e vai com ele para a terra de Moriá. Lembram do Hara Moriá, o Monte Moriá que a gente falou? E o que você tem que fazer lá, Abraham? Ve'aleu sham leolá. Lá você tem que fazer, não está escrito que Abraham deveria matar o seu filho, lá ele deveria fazer com que Yitzhak fosse uma elevação. Lá você vai lalot, você vai se elevar. Assim está escrito. Não está escrito que ele tinha que matar o filho, que ele tinha que fazer um altar. Não tinha escrito absolutamente nada disso. Então, a gente vê que Jerusalém, esse lugar, esse Moriá, ele tem um lado de elevação. A pessoa que vai lá, ela se eleva. E aí eu posso talvez entender por que o nome desse lugar que a gente acabou de ver é Shalem. Porque se você se eleva, você consegue ser uma pessoa mais completa. Você consegue alcançar e buscar uma plenitude. E Abraham, ele caminha 3 dias com seu filho. E de repente, ele acorda no terceiro dia. Vayashkem Abraham baboker. E está escrito que quando ele olha para a montanha de Moriá, ele vê uma nuvem. Uma nuvem no sentido da revelação de Deus. Ele sabe que ali é o lugar. Ele deixa as pessoas que estavam com ele para trás e ele caminha com Yitzhak. E nesse momento está escrito Vayelchu shneiem yachdav. Os dois caminharam juntos. Juntos como? Fala Rashi, com a mesma intenção. Ou seja, Jerusalém, esse lugar também tem uma ideia de quê? De juntar, de unir, de conectar pessoas. Só que quando Abraham ele chega, pessoal, no Hara Moriá, ele dá um nome diferente do nome que a gente conheceu até agora. Como nós falamos, qual nome a gente conhece até agora dali? Shalem. Só que está escrito lá no Bereshit 22 o seguinte: Vaikra Abraham. Abraham chamou Shem Amakom Ahu, esse lugar, Hashem Ir'e. De um lugar que há temor a Deus. Irat Hashem. É um lugar de temor. Asher Yehamer Hayom, porque vai ser dito hoje, Behar Hashem Yerae. Ok? Por quê? Porque quando eu estiver na montanha de Deus, eu vou também ser visto. Então, Abraham, diferente do que a gente conheceu até agora, ele dá para esse lugar o nome de Irá, um nome de temor. É um lugar que a essência dele traz para o ser humano um temor. Opa, mas espera aí, não entendo. Se eu parar agora para pensar um pouco, pessoal, temor e plenitude, a princípio parecem dois opostos. Só que se eu pegar agora com vocês, olhem o que eu vou falar. Irá shalem, ou seja, temor e plenitude, qual palavra a gente chega? Jerusalém. Ou, na verdade, Jerusalém. Nahon? Estão comigo? Ou seja, por que então acontece dessa maneira? O Midrash conta para a gente algo impressionante. O Midrash fala o seguinte, que quando a Kadosh Baruch Hu foi dar o nome de Jerusalém, porque como nós falamos, ele não encontra esse nome na Torá, quando ele foi falar de Jerusalém, está escrito que Deus ele olhou para Malkitzedek, para Shem, e olhou para Abraham e falou, uau, e agora? Tá? A gente está falando de uma maneira metafórica, a gente está falando de Hashem. E assim fala o Midrash, de uma maneira metafórica.
Que Hashem olhou e falou, peraí, por um lado tem um gigante da geração que está falando o quê? Que a essência desse lugar é Shalem, é plenitude. Do outro lado, eu tenho outro gigante da geração, Avraham Avinu, que está falando que a essência desse lugar é o quê? Temor. Fala o Midrash, o que faz a Kadosh Baruch Hu? O Mechaber. Ele junta os dois conceitos. Ele junta Irá, ele junta o temor com Shalem, com a plenitude, para transformar esse nome em Yerushalem. Em Jerusalém. Para transformar esse nome em Jerusalém. Nesse lugar que a gente agora conhece. Mas, mesmo assim, eu tenho duas perguntas que eu quero fazer com vocês que a gente vai trabalhar agora. Primeiro, por que então o nome não é Jerusalém e sim Jerusalém? E segundo, como pode ser que duas características tão opostas aparecem no mesmo nome? Por quê? Vamos começar pela segunda, pessoal. Preste atenção. Se eu agora falo de temor, quando você tem temor a algo, significa que, materialmente falando, você é inferior. Eu temo a Deus. Não medo de castigo. Eu temo a Deus porque Deus, ele é uau. Eu tenho temor aos meus pais. Eu tenho temor a... Por quê? Porque as pessoas, elas têm determinados níveis. Então, quem teme o outro, normalmente está numa posição de inferioridade em relação àquele outro. Concordam comigo? Por outro lado, quando eu falo de Shalem, de plenitude, de ser uma pessoa completa, eu estou falando que eu consigo alcançar o quê? O máximo. Mas espera aí. Mas para eu ter temor, eu não posso ser o máximo, porque eu sou inferior a alguém, não? Então, como isso pode estar junto numa mesma palavra? Fala aos nossos sábios o seguinte, pessoal. Algo fora do normal. Jerusalém, a gente não fala dos opostos de maneira material. Jerusalém quer dizer, o Jerusalém, o temor e a plenitude quer dizer o seguinte, que quando eu estou em Jerusalém, eu tenho que prevalecer na minha vida o temor. O temor, não para eu me sentir menor materialmente, para falar, ai, como eu sou pequeno perto disso tudo. Não. O temor no sentido de saber que esse lugar que você teme a Deus, esse temor que na realidade não é um temor material, é um temor espiritual, é um temor de respeito, de honra, esse temor é o que vai te levar aqui a sua shlemut. A irá de Jerusalém, ela te leva à sua plenitude. E por isso que o nome é Jerusalém. Porque não é material, é espiritual. O temor vai te fazer querer buscar a sua plenitude. Por isso que vem Hashem. E o que ele faz? Ele junta. Ele junta os dois lados. Ele junta essas duas ideias que aparentemente ou materialmente são opostas, mas espiritualmente elas se complementam de uma maneira linda e a gente vê elas acontecendo justo em Jerusalém. E a primeira pergunta que a gente fez é, então, por que o nome não é Jerusalém? Por que o nome, então, é Jerusalém? Porque, pessoal, como eu falei para vocês antes, nada em hebraico é à toa. Qualquer palavra em hebraico, e apesar de eu ser um Oleh Hadash, um novo imigrante que fiz ali há 11 anos, mas isso a gente aprende, né? Toda palavra em hebraico que ela termina com Yud e Mem, como Jerusalém, essa palavra ela está berabim, ela está no plural. Por exemplo, uma mão em hebraico se fala yad, duas yadaim. Não é aula de ulpan, não se preocupem, mas só para a gente entender a ideia. Ain, olho, einaim, ozen, osnaim, nahon? Sim? Ou seja, tudo que a gente tem no plural, né? Óbvio que pode terminar também, dependendo se for feminino e etc. Não vou entrar agora nisso, mas quando termina com yud mem, estamos falando de uma palavra no plural. E aí eu falo para vocês o seguinte, eu não entendi. Como pode? Jerusalém é uma. Jerusalém é Jerusalém. É a capital, como a gente fala, a capital indivisível do Estado de Israel, a capital única do povo judeu. Como assim? Tem outra Jerusalém. Então, daqui, pessoal, vem uma ideia. Eu quero falar com vocês que é uma ideia que o Rav Kook ele traz. Que é uma ideia que a gente já ouviu falar dessa ideia, obviamente, mas a gente tem que entender
que também Jerusalém, por ser no plural, a gente também tem duas Jerusalém. Qual Jerusalém? Fala o Rav Kuk o seguinte: Davka Jerusalém, justo Jerusalém, kolelet kol Eretz Israel. Pessoal, a gente não consegue entender isso espiritualmente. Mas Jerusalém é o lugar onde está escrito que do momento que Deus colocou a sua presença lá, mesmo que o povo judeu não está lá, como nós não tivemos durante 2000 anos, como eu falei para vocês antes, está escrito que a Shekhinah lo zaza mi Yerushalayim leolam. Ela nunca se moveu de Jerusalém. Sempre ela permaneceu lá. Por quê? Porque a Shekhinah, ela é composta, pessoal, do que? Do que a gente chama de Nishmat Israel. Das nossas almas. A alma de cada um de nós, do povo judeu, ela está conectada com a Shekhinah, está ligada com Jerusalém. Por isso que vem o Rav Kuk que fala que só Jerusalém engloba toda a terra de Israel. Ou seja, esse lugar Jerusalém, materialmente não, mas espiritualmente toda a terra de Israel, e eu vou me atrever a falar para vocês também, toda a humanidade, ela está dentro desse lugar, porque é desse lugar que vai vir a brachá para todo mundo. E o Rav Kuk fala o seguinte: assim está escrito no Zohar, escutem só o que está escrito na Kabbalah, pessoal, na Parashat Hayei Sarah, que está escrito: venham e vejam, Jerusalém, kol ara de Israel. Jerusalém é toda a terra de Israel, aqui nesse mundo. Mas está escrito que também tem uma outra Jerusalém, que está escrito Kaima le'eila vetata. Tem duas Jerusalém. A Jerusalém le'eila, a Jerusalém dos céus, como a gente fala em hebraico, Jerusalém shel mala, e a gente tem Jerusalém de Tata, Jerusalém daqui de baixo. O que significa isso? Significa dizer que essas duas Jerusalém, a gente tem a Jerusalém física, que é a Jerusalém que desde 1967, e a gente tem que comemorar, a gente comemora, a gente agradece, e a gente tem uma Jerusalém que ela está nos céus, que ela está prontinha, para de alguma maneira descer para esse mundo. Só que a maneira que ela vai descer para esse mundo depende da nossa construção da Jerusalém deletata desse mundo. Então, cada coisa que a gente constrói, pessoal, em Jerusalém fisicamente, cada comá, cada etapa, cada passo que a gente dá na construção de Jerusalém daqui, a gente faz com que essa Jerusalém se assemelhe com a Jerusalém que a Kadosh Baruch Hu está lá nos céus prontinho, esperando pela gente. Então a gente vê que é por isso que também Jerusalém é Jerusalém e não Jerusalém. Porque se fosse Jerusalém, a gente ia falar só tem uma. Jerusalém são duas. Jerusalém de cima, Jerusalém de baixo. E muito mais, pessoal, para mostrar para a gente que Jerusalém ela pertence, no final das contas, a quem? Ela pertence a todos nós. E qual é a prova disso? A prova disso é que quando nós entramos em Israel com Yoshua, com Josué, a terra ela foi dividida entre as tribos. Houve um sorteio e a terra foi dividida entre todas as tribos. Está escrito que o único lugar da terra de Israel que lo nichleka lishvatim arei zo Yerushalayim. O único lugar que não foi dividido pelas tribos, não pertencia a alguma tribo, foi Jerusalém. Por quê? Porque imaginem vocês agora, se Deus ele coloca Jerusalém para a tribo de Yehudá. Como uma pessoa da tribo de Dan, da tribo de Zvulun, da tribo de Asher vai se sentir? Ele vai achar que ele não pertence àquilo. Jerusalém, ela é de todos. Lo nichleka lishvatim. Ela não foi dividida e por isso, pessoal, as pessoas, independente de quanto religiosa a pessoa é, independente de quão próxima ou quão afastada ela está de Deus, do judaísmo, da religião, por isso quando chega em Jerusalém, o coração começa a bater. O coração começa a bater por quê? Porque essas duas características de Irá e de Shlemut, elas começam a fazer parte da sua vida, elas começam a fazer parte da sua Neshama e você quer colocar isso para fora. E é por isso que Jerusalém também exige uma responsabilidade tão grande da gente. A maneira que a gente se comporta em Jerusalém não pode ser igual
em todas as outras partes. Mesmo a pessoa que está em Eretz Israel tem que ser diferente, porque é um lugar do chá, é um lugar de santidade, é um lugar que o temor ele vai te fazer ser uma pessoa completa. Você vai conseguir chegar na sua Jerusalém, porque ela é sua. A Kadosh Baruch Hu deu para você Jerusalém. Ele não deu para uma parte do povo específica. Ele deu para que você entenda que você também tem parte, como está escrito, David Ameller, também no Tehillim, ele fala, o rei David, no capítulo 122, ele fala, Jerusalém abnuyá, Jerusalém reconstruída, que ir shechubra la yachdav. É uma cidade que tem ribur, que tem conexão, haver, tem união. As pessoas estão yachdav. Lembram que a gente falou? Que Avraham e Yitzhak caminharam yachdav juntos? É David Amelech agora. Jerusalém a gente está junto. Fala Gemara, ir shei osa kol Israel haverim. É uma cidade, pessoal, que não importa agora qual roupa você está vestido, não importa agora se você tem uma kippah na cabeça, se você está de saia, de calça, se você usa tzitzit, ou se você nunca falou com Deus. É uma cidade que mechaberet, uma cidade que une. E é por isso, pessoal, que a gente vê tantos milagres acontecendo nesse lugar tão especial. A gente pode falar na época de Elul, na época dos Yamim Anoraim, na época da Selichot, pessoal, milhares de pessoas tomam as ruas de Jerusalém, pessoas de todos os tipos, pessoas que pegam aquela kippah na entrada do Kotel, aquela kippah branca, pessoas que são super, super, super conectadas, pessoas que nunca falaram por quê? Porque Jerusalém tem isso. E o que eles estão fazendo? Todos juntos, estão cantando, todos juntos estão enaltecendo, estão louvando Deus, estão pedindo perdão. Na época também dos Hagim, na época das festas, em Shavuot, em Sukkot, em Pesach, as pessoas de toda Israel tomam conta de Jerusalém. Porque Jerusalém não é de uma pessoa. Jerusalém não é de um grupo. Jerusalém é de Am Israel. E essa sensação de se sentir pertencente a isso, pessoal, é isso que a gente tem que sentir quando a gente fala de Jerusalém. Quando o nosso coração começa a palpitar mais. Quando a gente escuta essa palavra, que agora, e eu espero que tenha sido uma novidade para vocês, pela primeira vez a gente entendeu qual é o sentido. E agora eu entendo por que eu sou diferente quando eu estou em Jerusalém. Agora eu entendo por que, quando eu estou em Jerusalém, eu me sinto outro. Eu me sinto que, de alguma maneira, eu estou me elevando. Eu sinto que muitas barreiras no mundo estão se quebrando. Porque essa é a força, esse é o potencial que tem nessa cidade, pessoal, tão linda, tão maravilhosa, como a gente conhece a famosa música Yerushalayim, Shel Zahava, Jerusalém de ouro. Ela não é de ouro porque ela vale muito fisicamente. Ela é de ouro, pessoal, porque ela vale demais espiritualmente. Uma cidade que ela tem uma capacidade de transformar pessoas, de transformar vidas, de transformar seres humanos, de transformar contatos entre as pessoas, das pessoas com Deus, de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Essa é Jerusalém. É só para a gente entender um pouco quão agradecidos nós temos que estar por ter Jerusalém. Não falar, é óbvio que existe Jerusalém. Não. Durante muitos anos nunca foi óbvio. Durante muitos anos, pessoal, isso não aconteceu. E é algo que a gente tem que saber comemorar. É algo que a gente tem que saber agradecer. É algo que a gente tem que saber valorizar, principalmente. A gente não tem como estar em Jerusalém, quem mora em Israel e quem não mora em Israel, mas que Jerusalém ela esteja presente. Jerusalém ela esteja, como a gente fala, balev. Ela esteja no coração. Que a gente possa comemorar, que a gente possa olhar, que a gente possa se espiritualizar, que a gente possa aprender, que a gente possa entender que esse lugar ele foi feito para você. Ele foi feito para você chegar na sua plenitude, na sua perfeição. E Bezrat Hashem também, para que esse temor não é para você se sentir uma pessoa menor, inferior, que você não vale. Pelo contrário, é um temor para você ver quão alto você pode chegar. Ou seja, essa é a cidade. Essa é a cidade que conecta. Essa é a cidade
que não para. Essa é a cidade que está o tempo inteiro conectando corações, conectando almas, conectando corpos. Assim como também está escrito no mesmo Teilim que a gente falou, que quando as pessoas, David Amélia, quando ele cantava um cântico de ascensão, está escrito Samarti, eu estou com alegria, Yerushalayim, triste. Ah, não existe isso. Beomrim li Beit Hashem Neler. Quando falam para mim que eu estou indo para a casa de Deus, eu vou me sentir em casa, não tem. É igual quando a gente está muito cansado e a gente chega na nossa casa. Tem alegria maior que essa? Tem alegria maior do que ver a felicidade dos filhos, da esposa, do marido, dos pais? Tem alegria maior do que essa? David Amélia está falando, eu estou indo para a casa do meu pai. Então, como eu vou? Samarti. Eu estou caminhando, eu quero alegria. E aí está escrito, Omdot ayuragleinu besharai Yerushalayim. As minhas pernas vão estar paradas nos portões de Jerusalém, pessoal. Ou seja, a gente hoje pode concretizar esse cântico de David Améler. Hoje em dia, a gente entra com as nossas pernas pelos portões de Jerusalém. 2000 anos isso não foi possível. Há 59 anos atrás, a Kadosh Baruch Hu trouxe esse milagre impressionante para a nossa vida. Como pode não agradecer? Como pode não comemorar? Jerusalém é um lugar que ele quebra barreiras, que muralhas, que as clipó, todas as cascas espirituais que a gente tem, elas vão por água abaixo. Como eu sei disso? Porque de acordo com os nossos sábios, pessoal, o dia 28 de Iyar, que é o dia que a gente vai estar amanhã, também foi o dia que aconteceu a primeira guerra de Am Israel contra o povo de Amalek. Pelas contas, tá? E dá para fazer as contas perfeito, de uma maneira muito perfeita e muito interessante, mas a gente não tem tempo agora. O dia pelo qual Am Israel ganhou o povo de Amalek, quando a gente saiu do Egito, a gente lutou contra Amalek num lugar chamado Refidim. E a gente ganhou. E Amalek, o que ele quer? Ele quer esfriar o nosso relacionamento com Deus, ele quer que a gente se afaste de Deus, ele quer trazer para o mundo dúvida e pergunta, será que Deus existe, não existe? Não vou entrar agora em todos os detalhes. Esse é Amalek. E nesse dia, a gente conseguiu vencer. A gente conseguiu diminuir a muralha que se chama Amalek. E também em 67 a gente fez a mesma coisa. A gente colocou as muralhas espirituais para baixo para que a gente agora possa o quê? Para que agora a gente possa chegar, ir com as nossas pernas em Jerusalém e lá a gente consiga crescer. E é por isso, pessoal, olha que coisa sensacional, e exatamente por isso que quando a gente, por exemplo, fala de Pesach, que é a nossa liberdade física, ok? A gente vê algo muito interessante, que o mesmo dia que cai Pesach é o dia que a gente comemora Yom HaAtzmaut, o dia da independência de Israel, porque tem a ver com a nossa liberdade física. E o mesmo dia que no calendário cai o dia de Yom Yerushalayim, que é amanhã à noite, quinta noite, é o dia que a gente vai estar o quê? Daqui também a uma semana na festa de Shavuot. Uma semana. Quinta noite que vem, não amanhã, a que vem, nós vamos estar na festa de Shavuot. Por quê? Porque Shavuot é a comemoração da liberdade espiritual. A gente ganhou o nosso presente. Ou seja, a gente agora, Yerushalayim, esse dia, faz com que a gente consiga estar, como a gente fala, comemiut. Comemiut significa erguido. Mas o Rashi explica bekomaz kufá. A gente tem que estar com orgulho de onde a gente está. E por que está escrito, então, comemiut? Também está no plural. Porque existem duas komot. Existem duas etapas. Existe a parte física, e esse é Pesach, esse é Yom Ha'atzmaut. Fisicamente, voltamos para a nossa terra, mas a gente ainda tem que alcançar o que, pessoal? A segunda comá. A segunda comá é a segunda etapa espiritual, e essa é Yerushalayim, essa é Shavuot. E esse é o Yerushalayim Shel Mata, físico, a construção aqui, com a Yerushalayim Shel Mala, que é o que a gente pede para Kadosh Baruch Hu nesse dia, e Bezrat Hashem muito, mas muito em breve, pessoal, a gente possa ver o Yerushalayim de cima se conectar, se juntar, ser haver, ter esse ribur, essa ligação perfeita com a Yerushalayim Shel Mata, com a Yerushalayim daqui de baixo. O que precisa para isso? Nós. Nós sermos pessoas melhores, nós melhorarmos o nosso relacionamento com os seres humanos,
com Deus, com nós mesmos também. E que Bezerra Hashem com isso, a gente amanhã à noite, 28 de Iyar, que a gente possa estar pulando, festejando, agradecendo, enchendo a nossa boca de louvor para Kadosh Baruch Hu, pelo mérito, pelo presente que a gente tem de estar numa geração privilegiada em que a gente possa falar: eu vejo a reconstrução de Jerusalém, eu vejo uma profecia viva na minha frente. Essa é a reconstrução espiritual que todos nós temos que buscar nesse dia, que a gente possa comemorar Yom Yerushalayim, valorizar Yerushalayim, que Yerushalayim possa trazer para a gente, Yerushalem, a nossa, obviamente, o nosso temor, mas também essa plenitude, e que com essa plenitude, pessoal, com essa sensação, a gente possa crescer, se aproximar, e a gente possa entender, no final das contas, o verdadeiro significado desse lugar, que ele é o coração do mundo. Ele é o coração do povo de judeu, ele é o coração do mundo, e Bezrat Hashem, a gente vai ver isso acontecendo muito, muito em breve nos nossos dias. Amém. Yom Yerushalayim Sameach, muito, muito obrigado a todos. Bezrat Hashem, semana que vem nós continuamos. Boa noite! muito obrigado a todos, pessoal. Que bom que todos gostaram. Esperamos semana que vem, no mesmo bate-horário, Obrigada. se Deus Boa quiser. noite. Boa noite, Sofia. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Yom Yerushalayim Obrigada. Sameach. Amém, amém, amém. Shenidá Só em Lishmoach. alegrias, só em alegrias. Amém.